Existe um tipo de calma que não aparece porque todos os seus problemas foram resolvidos. Ela chega antes. Surge justamente quando, olhando para a sua vida, você ainda teria muitos motivos para estar preocupado. De repente, aquilo que tirava seu sono já não possui a mesma força. A mensagem que não chegou, a resposta que você esperava, a pessoa que parecia ocupar cada espaço dos seus pensamentos, o futuro que você tentava desesperadamente prever, tudo começa a perder o poder de controlar suas emoções. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você não sabe explicar, mas alguma coisa dentro de você simplesmente parou de lutar. O mais intrigante é que, pela perspectiva da psicologia de Carl Jung, momentos assim podem representar muito mais do que simples tranquilidade. Quando uma antiga forma de viver começa a perder sua autoridade sobre a psique, uma transformação silenciosa pode estar acontecendo muito antes que seus olhos consigam perceber qualquer mudança no mundo exterior. Talvez você tenha passado meses tentando encontrar respostas, tentando compreender por que determinada pessoa se afastou, por que certos planos não aconteceram, por que algumas portas permaneceram fechadas justamente quando você mais precisava que elas se abrissem. Sua mente procurava sinais, reconstruía conversas, imaginava possibilidades e tentava antecipar aquilo que ainda não havia acontecido. Mas então, sem aviso, surge um silêncio diferente. Não é indiferença. Não é desistência. É como se uma parte profunda de você tivesse compreendido algo que sua mente consciente ainda não conseguiu transformar em palavras. Jung dedicou grande parte de seu pensamento à relação entre consciência e inconsciente, mostrando que nossa vida psíquica é muito maior do que aquilo que percebemos racionalmente. Por isso, algumas transformações não começam com uma decisão consciente. Elas começam silenciosamente nas profundezas e somente depois aparecem em nossas escolhas, sentimentos e maneiras de enxergar a própria vida. É por isso que essa estranha calma pode assustar. Você estava acostumado a sentir ansiedade e agora existe silêncio. Estava acostumado a perseguir certezas e agora consegue esperar. Estava acostumado a acreditar que perder alguém significava perder uma parte de si mesmo, mas alguma coisa começou a mudar. Aquilo que antes parecia indispensável já não define completamente quem você é. Na linguagem da psicologia junguiana, esse movimento pode ser compreendido à luz da individuação. O processo pelo qual uma pessoa começa gradualmente a abandonar identificações estreitas, confrontar conteúdos inconscientes e aproximar-se de uma personalidade mais integrada. E existe algo profundamente desconcertante nisso, porque antes de perceber quem está se tornando, você começa a perceber quem já não consegue mais ser. Certos desejos perdem intensidade. Algumas relações deixam de exercer o mesmo domínio. Velhas feridas continuam existindo, mas já não comandam todas as suas decisões. E aqui está a parte que muitas pessoas não percebem. Quando sua relação com o mundo muda por dentro, aquilo que você aceita, procura, tolera e escolhe também começa a mudar. Talvez nenhuma grande oportunidade tenha aparecido ainda. Talvez aquela conversa que você imaginou nunca tenha acontecido. Talvez externamente tudo pareça exatamente igual, mas você não está igual. E essa diferença altera silenciosamente o caminho que poderá percorrer daqui para frente. Jung compreendia o desenvolvimento psicológico como um encontro progressivo com partes de nós mesmos que antes permaneciam desconhecidas ou projetadas no mundo exterior. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quando minha vida finalmente vai mudar. Talvez seja outra, muito mais profunda, o que já mudou dentro de mim para que aquilo que antes me destruía agora não consiga mais me dominar.
Porque quando essa pergunta começa a surgir, você está diante de algo que merece toda a sua atenção. Então não confunda imediatamente essa tranquilidade com vazio, frieza ou falta de sentimento. Observe-a. Existe uma diferença enorme entre não sentir, porque você se fechou, e sentir profundamente sem continuar sendo arrastado por aquilo que sente. E compreender essa diferença pode revelar por que determinadas fases da vida parecem tão estranhas. Você ainda consegue enxergar a antiga versão de si mesmo, mas já não consegue voltar completamente para ela. É como permanecer por alguns instantes entre dois mundos. Um conhecido, porém estreito, e outro ainda desconhecido, mas que começa a chamar você silenciosamente. Ao longo deste vídeo, vamos compreender o que a psicologia de Carl Jung pode nos ensinar sobre esses períodos de transição, por que o inconsciente frequentemente antecede aquilo que a consciência demora a reconhecer e o que pode estar acontecendo quando, justamente no meio da incerteza, você percebe algo inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, você está em paz. Se essa mensagem já está fazendo você enxergar de outra maneira aquilo que vem acontecendo dentro de você, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar esta reflexão para outras pessoas que também podem estar atravessando uma transformação silenciosa, sem compreender exatamente o que estão sentindo. E se você gosta de conteúdos sobre Carl Jung, psicologia, relacionamentos e os mistérios do inconsciente, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim você continuará conosco nas próximas reflexões. Agora, fique até o final, porque o que vamos compreender a seguir pode explicar por que essa calma apareceu justamente neste momento da sua vida e por que talvez você já não seja a mesma pessoa que era há algum tempo. A transformação não chega fazendo barulho. Nenhuma porta se abre diante dos seus olhos, nenhuma mensagem extraordinária aparece no celular, nenhuma pessoa surge para anunciar que finalmente tudo vai mudar. Externamente a vida pode continuar quase igual, mas existe uma diferença que você começa a perceber quando fica sozinho. Aquilo que antes provocava uma tempestade dentro de você já não encontra o mesmo terreno para crescer. Você lembra, mas não desmorona. Você pensa, mas não se perde durante horas dentro dos próprios pensamentos. Você observa aquilo que ainda não aconteceu sem sentir a antiga necessidade de controlar cada detalhe. Para Carl Jung, a psique possui movimentos que não dependem inteiramente da vontade consciente. Enquanto o ego tenta compreender a vida através daquilo que conhece, conteúdos mais profundos podem estar reorganizando silenciosamente nossa relação com nós mesmos. E é justamente nesse intervalo que uma calma inesperada pode aparecer. Talvez durante muito tempo você tenha confundido controle com segurança. Acreditou que ficaria em paz quando soubesse exatamente o que aquela pessoa sentia, quando tivesse certeza de qual decisão deveria tomar, ou quando finalmente conseguisse prever o que aconteceria depois. Mas a segurança construída dessa maneira possui uma fragilidade escondida. Ela depende permanentemente do mundo exterior. Basta alguém mudar de comportamento, uma expectativa ser frustrada ou uma resposta não chegar para toda a estrutura emocional estremecer novamente. Jung colocou o ego em uma perspectiva muito maior ao distinguir a consciência da totalidade psíquica. Isso significa que aquilo que conscientemente desejamos não representa necessariamente tudo o que somos ou tudo aquilo de que precisamos para amadurecer. Em determinados momentos, a vida parece retirar nossas certezas, justamente porque a antiga maneira de organizar nossa identidade já não consegue sustentar aquilo que está emergindo dentro de nós. É nesse ponto que muitas pessoas cometem um engano. Imaginam que a ausência de ansiedade significa ausência de amor, interesse ou esperança, mas não necessariamente.
Você pode continuar amando alguém sem transformar essa pessoa no centro da sua identidade. Pode desejar profundamente alguma coisa sem entregar sua paz, como pagamento antecipado por aquilo que deseja. Pode sentir saudade e, ainda assim, não abandonar a si mesmo para tentar preencher a distância. Essa mudança é pequena aos olhos de quem observa de fora, porém gigantesca psicologicamente. O objeto exterior deixa gradualmente de carregar sozinho tudo aquilo que você projetava nele: felicidade, completude, segurança, reconhecimento, futuro. Na perspectiva junguiana, reconhecer nossas projeções é parte importante do desenvolvimento psicológico, porque começamos a recolher do outro características, fantasias e expectativas que também pertencem ao nosso próprio mundo interior. E quando isso começa, algo impressionante acontece. Você continua sentindo, mas já não precisa se perder para provar aquilo que sente. Imagine alguém segurando uma corda com tanta força que suas mãos começam a sangrar. Durante muito tempo, essa pessoa acredita que soltar significa perder. Então aperta ainda mais. Quanto maior o medo, maior a força. Até que chega um instante em que ela percebe que sua dor não vem apenas daquilo que existe na outra extremidade da corda, mas também da maneira desesperada como está tentando segurá-la. Esse instante representa uma mudança decisiva. Soltar não significa necessariamente abandonar aquilo que importa. Pode significar abandonar a compulsão de controlá-lo. Jung via o confronto com o inconsciente como um processo capaz de relativizar a autoridade do ego. Quando isso ocorre, perguntas antigas começam a perder sua urgência. Será que vai acontecer? Deixa de ser tão importante quanto quem estou me tornando enquanto isso não acontece? E essa segunda pergunta muda completamente o centro da experiência. Por isso, talvez a calma que você está sentindo não seja o final de uma história, mas o final de uma antiga maneira de vivê-la. Existe uma diferença profunda entre as duas coisas. A história exterior ainda pode continuar aberta, porém, internamente, você já não ocupa exatamente o mesmo lugar. Algumas expectativas morreram, certas ilusões perderam força e necessidades que pareciam absolutas começam a revelar outra natureza. É como se a psique estivesse retirando lentamente os móveis de uma casa onde você viveu durante anos. No começo, você olha para os espaços vazios e sente estranheza. Depois, percebe que aquele vazio também permite movimento. É nesse momento que a transformação deixa de parecer apenas perda e começa a revelar possibilidade. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Por que justamente antes de certas mudanças interiores importantes surge essa sensação de que você já não precisa lutar contra tudo? A resposta começa onde Jung localizou um dos maiores conflitos humanos, entre aquilo que acreditamos ser e aquilo que ainda podemos nos tornar. Durante grande parte da vida, construímos uma imagem de quem somos. Essa imagem possui histórias, papéis, expectativas e formas conhecidas de reagir. Eu sou a pessoa que precisa ser escolhida. Eu sou aquela que sempre tenta salvar a relação. Eu sou aquele que precisa demonstrar força. Eu não consigo viver sem essa resposta. Mesmo quando nunca pronunciamos essas frases, podemos viver como se fossem verdades absolutas. Jung utilizou o conceito de persona para descrever a face psicológica que apresentamos ao mundo, necessária para nossa adaptação social, mas perigosa quando confundida com a totalidade do ser. O problema começa quando você acredita que é apenas o personagem que aprendeu a representar. Então, qualquer acontecimento que ameace esse personagem parece ameaçar sua própria existência. Uma rejeição deixa de significar apenas que uma relação não aconteceu como você esperava. Passa a parecer uma sentença sobre seu valor. Mas algo começa a mudar
quando você percebe que existe muito mais dentro de si do que o personagem ferido. Essa descoberta raramente acontece através de uma única revelação. Ela ocorre lentamente quando você sobrevive ao que acreditava que não suportaria. Quando passa por uma noite difícil e acorda na manhã seguinte. Quando alguém vai embora e, mesmo sentindo dor, você percebe que continua existindo. Quando uma porta se fecha e, meses depois, você consegue olhar para trás sem sentir a mesma revolta. Cada experiência retira um pouco da ilusão de que sua identidade depende completamente daquilo que acontece fora de você. O ego começa a descobrir seus limites. E, paradoxalmente, reconhecer esses limites pode trazer uma liberdade enorme. Você deixa de exigir que a vida obedeça ao roteiro que imaginou para poder considerá-la significativa. É nesse momento que a calma deixa de ser passividade e começa a se tornar maturidade psicológica. Entretanto, existe uma região que frequentemente precisa ser atravessada antes dessa maturidade: a sombra. Jung utilizou esse conceito para falar de aspectos da personalidade que o ego não reconhece ou prefere rejeitar. E talvez sua ansiedade tenha escondido conteúdos que você nunca quis observar. O medo de perder alguém pode esconder o medo de ficar sozinho consigo mesmo. A necessidade de ser escolhido pode esconder uma antiga dificuldade de reconhecer o próprio valor sem validação. A obsessão por uma resposta pode esconder a incapacidade de aceitar que algumas perguntas permanecerão abertas. Nada disso significa que seus sentimentos sejam falsos. Significa apenas que eles podem possuir camadas. Quando você começa a enxergar essas camadas sem fugir delas, aquilo que parecia um monstro inexplicável ganha contornos. Você deixa de combater uma força invisível e começa a compreender o que realmente estava pedindo sua atenção. É por isso que algumas pessoas experimentam uma estranha tranquilidade depois de períodos emocionalmente intensos. Não porque todos os conflitos desapareceram, mas porque alguma verdade que vinha sendo evitada finalmente começou a ser reconhecida. Talvez você perceba que não pode convencer alguém a amar. Talvez compreenda que nenhuma resposta exterior consegue curar completamente uma ferida interior. Talvez aceite que determinados ciclos não terminam quando recebemos todas as explicações, mas quando deixamos de exigir que o passado se comporte de outra maneira. A aceitação, nesse sentido, não é aprovação. Você não precisa considerar justo aquilo que aconteceu. Não precisa fingir que não doeu. Aceitar significa reconhecer a realidade psíquica e concreta do momento sem desperdiçar toda a sua energia tentando negar aquilo que já existe. Essa mudança de postura libera uma quantidade imensa de força anteriormente aprisionada na resistência. E quando essa força retorna, sua vida começa a adquirir outra direção. Você percebe vontade de cuidar de coisas que havia abandonado. Retoma interesses que pareciam sem importância, enquanto toda a sua atenção estava presa a uma única pessoa ou situação. Volta a imaginar possibilidades que não dependem daquela resposta específica. A princípio, isso pode provocar culpa. Uma parte de você pode pensar: se estou conseguindo seguir, será que aquilo não era verdadeiro? Mas essa pergunta nasce da ideia equivocada de que sofrimento é prova de profundidade. Não é necessário permanecer ferido para demonstrar que algo teve significado. A integração psicológica não apaga a história, modifica a relação que você mantém com ela. E quando isso acontece, surge uma das experiências mais importantes do processo de individuação. O centro da sua vida começa lentamente a retornar para dentro. E quando o centro muda, aquilo que antes parecia destino absoluto pode finalmente ser visto com novos olhos. Existe um fenômeno curioso quando você para de perseguir constantemente aquilo que deseja. Você começa a enxergar coisas que a ansiedade não permitia enxergar.
Enquanto estava emocionalmente agarrado ao resultado, cada acontecimento era interpretado de acordo com sua esperança ou seu medo. Uma mensagem pequena parecia uma promessa. Um silêncio parecia uma condenação. Um encontro casual parecia confirmação de tudo. Sua mente transformava acontecimentos em respostas porque precisava desesperadamente diminuir a incerteza. Jung estudou profundamente a produção de símbolos pela psique e também formulou o conceito de sincronicidade para determinados acontecimentos nos quais uma coincidência significativa é percebida sem uma relação causal evidente. Porém, isso não significa transformar qualquer coincidência em profecia. Pelo contrário, uma leitura madura exige cuidado para não confundir significado interior com garantia sobre aquilo que acontecerá no mundo exterior. Quando a ansiedade diminui, essa diferença se torna mais clara. Você pode encontrar significado em uma experiência sem exigir que ela seja uma previsão. Pode perceber que determinada pessoa despertou algo profundo em você, sem concluir que por isso ela necessariamente permanecerá em sua vida. Pode reconhecer que um encontro foi transformador, sem obrigá-lo a ter o final que imaginou. Essa distinção é libertadora, porque devolve dignidade ao significado. Algumas experiências entram em nossa vida não para confirmar nossos planos, mas para revelar conteúdos que estavam adormecidos. Uma relação pode despertar sua capacidade de amar e, ao mesmo tempo, confrontá-lo com sua dependência. Uma perda pode expor sua fragilidade e também mostrar uma força que você desconhecia. Quando você começa a perceber a experiência dessa maneira, deixa de perguntar apenas "o que vou receber disso?" e começa a perguntar "o que isso está revelando sobre mim?" Essa segunda pergunta é profundamente junguiana, porque desloca a atenção do acontecimento externo para sua repercussão psíquica. O mundo continua importante, as relações continuam importantes, escolhas concretas continuam necessárias. Mas você deixa de tratar cada evento como uma ordem sobre quem deve ser. Imagine duas pessoas atravessando exatamente a mesma perda. Uma passa anos tentando reconstruir obsessivamente aquilo que desapareceu. A outra sofre, reconhece a dor, atravessa o luto e gradualmente permite que a experiência transforme sua maneira de viver. O acontecimento pode ser semelhante, mas o relacionamento psicológico com ele é completamente diferente. A transformação não está apenas no que aconteceu, está naquilo que a consciência consegue fazer com o que aconteceu. É aí que o sofrimento deixa de ser somente ferida e pode tornar-se também conhecimento de si. Talvez seja por isso que você começou a reagir de maneira diferente. Antes, um silêncio fazia você imaginar dezenas de cenários. Agora você percebe o silêncio e continua seu dia. Antes, precisava conferir se alguma coisa havia mudado. Agora consegue deixar o telefone distante por algumas horas. Antes, pensava que uma determinada pessoa possuía a resposta para sua felicidade. Agora, começa a suspeitar que nenhuma pessoa deveria carregar tamanho peso. Essas pequenas mudanças são discretas, mas revelam uma reorganização importante. Você não se tornou indiferente, tornou-se menos governado pela compulsão. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A indiferença fecha a experiência. A integração amplia sua capacidade de senti-la sem ser destruído por ela. Você pode amar e manter limites. Pode esperar sem paralisar sua vida. Pode desejar reencontro sem transformar sua dignidade em moeda de troca. Essa é uma calma que nasce não da certeza sobre o futuro, mas de uma relação diferente consigo mesmo. E é justamente aqui que algo começa a ficar ainda mais interessante.
Porque quando você muda internamente, as escolhas que pareciam naturais deixam de parecer naturais. Pessoas que antes conseguiam prender sua atenção através da ausência já não provocam o mesmo efeito. Situações que você tolerava para evitar a solidão começam a parecer caras demais. Conversas que alimentavam ansiedade perdem o encanto, não porque o mundo inteiro mudou de repente, mas porque seus critérios internos começaram a mudar. A transformação psicológica altera silenciosamente aquilo que você reconhece como familiar, aceitável e desejável. E isso pode criar uma fase desconcertante. Você já não consegue retornar confortavelmente ao antigo padrão, mas ainda não sabe exatamente como será a nova vida. É nesse espaço intermediário que muitas pessoas sentem uma mistura quase paradoxal de incerteza e paz. E compreender esse espaço é essencial para entender o que vem depois. Toda transformação profunda possui uma região de passagem. A velha identidade já perdeu parte de sua força, enquanto a nova ainda não adquiriu forma definida. Você sabe que não quer continuar vivendo como antes, mas talvez ainda não consiga dizer exatamente como deseja viver daqui para frente. Esse período pode parecer vazio, porque estamos acostumados a medir progresso através de acontecimentos visíveis. Queremos a nova relação, o novo trabalho, a conversa decisiva, a resposta definitiva. Porém, o desenvolvimento interior frequentemente acontece em outro ritmo. Primeiro muda a maneira como você percebe. Depois muda a maneira como reage. Em seguida, mudam suas escolhas. Somente então, determinadas consequências começam a aparecer. Não existe uma fórmula mecânica garantindo resultados específicos, mas existe uma lógica psicológica poderosa. Uma pessoa que muda seus padrões de percepção e comportamento deixa de alimentar automaticamente as mesmas dinâmicas que antes organizavam sua vida. É aqui que o conceito de individuação ganha ainda mais profundidade. Para Jung, tornar-se mais inteiro não significa construir uma versão perfeita de si mesmo. Significa aproximar consciência e conteúdos inconscientes, reconhecendo contradições, limites, potenciais e aspectos antes rejeitados. Você não se torna alguém incapaz de sofrer, torna-se alguém menos dividido internamente diante do sofrimento. Não precisa mais parecer forte o tempo inteiro, porque consegue reconhecer a própria vulnerabilidade. Não precisa fingir desapego, porque pode admitir que sente saudade sem obedecer à saudade. Não precisa declarar que esqueceu alguém para demonstrar evolução. Pode simplesmente perceber que essa pessoa já não possui autoridade sobre todas as suas decisões. A calma verdadeira não precisa fazer propaganda de si mesma. Ela aparece naquilo que você já não sente necessidade de perseguir, explicar, provar ou controlar. E talvez ninguém ao seu redor perceba imediatamente o tamanho dessa mudança. As transformações mais importantes raramente possuem testemunhas no início. Elas acontecem quando você decide não enviar aquela mensagem escrita no impulso, quando percebe uma provocação e escolhe não responder da maneira antiga, quando passa diante de algo que despertaria uma avalanche emocional e sente apenas uma lembrança atravessando você, quando deixa de investigar a vida de alguém para conseguir viver a sua. São momentos aparentemente pequenos, porém carregados de significado. Cada vez que uma reação automática deixa de comandar seu comportamento, um espaço aparece entre o estímulo e sua escolha. E nesse espaço nasce uma nova possibilidade. O passado ainda existe, mas deixa de escrever sozinho o próximo capítulo. Você começa a participar conscientemente daquilo que está se tornando.
Isso também explica por que a calma pode chegar acompanhada de uma sensação estranha, quase como se alguma coisa estivesse terminando sem que você soubesse nomear o quê. Talvez esteja terminando a necessidade de ser compreendido por quem nunca tentou compreender. Talvez esteja terminando o hábito de confundir intensidade com amor. Talvez esteja terminando uma versão sua que aceitava migalhas emocionais porque temia o vazio. Quando essas estruturas começam a perder força, surge um silêncio. E o ego, acostumado ao drama conhecido, pode interpretar esse silêncio como ausência. Mas nem todo vazio representa falta. Alguns vazios são espaços que aparecem depois que algo desnecessário deixa de ocupar todo o interior. É como abrir uma janela em um quarto fechado durante anos. No primeiro instante, a corrente de ar desloca tudo. Depois, você percebe que finalmente consegue respirar. Por isso, quando sua vida parece silenciosa demais, talvez a pergunta não deva ser por que nada está acontecendo, mas o que deixou de acontecer dentro de mim? Você deixou de implorar, de antecipar tragédias, de construir fantasias para fugir da realidade, de aceitar aquilo que o diminuía, de tentar convencer alguém do seu valor? Observe essas ausências. Às vezes, o crescimento é percebido não apenas pelo que surge, mas pelo que deixa de dominar você. A psicologia junguiana nos convida a olhar seriamente para essas transformações internas, porque elas modificam nossa relação com o mundo. E quanto mais você percebe isso, mais compreende que a mudança que estava esperando talvez não começasse com um acontecimento extraordinário. Talvez começasse exatamente assim, com uma quietude que parecia inexplicável e que, pouco a pouco, revelou que uma antiga guerra interior estava perdendo sua razão de existir. Agora pense naquela situação que mais ocupou sua mente nos últimos tempos. Pode ser uma pessoa, uma separação, uma decisão, um medo ou alguma coisa que você deseja profundamente. Durante quanto tempo você acreditou que só conseguiria respirar em paz depois de receber uma resposta? Talvez tenha criado uma espécie de contrato invisível com o futuro. Quando isso acontecer, eu ficarei bem. O problema é que, enquanto esse contrato permanece ativo, o presente se transforma apenas em uma sala de espera. Você não vive realmente. Aguarda autorização para viver. Jung compreendia que uma vida excessivamente identificada com uma única direção consciente pode negligenciar aspectos essenciais da totalidade psíquica. Às vezes, justamente aquilo que interrompe nossos planos força a consciência a reconhecer dimensões que permaneceriam esquecidas caso tudo tivesse acontecido exatamente como o ego desejava. Isso não significa romantizar perdas ou acreditar que todo sofrimento foi secretamente planejado para ensinar alguma coisa. A dor continua sendo dor. Uma decepção continua podendo ser injusta. Uma ausência pode continuar machucando. A profundidade está em outra coisa. Mesmo quando você não escolheu o acontecimento, ainda existe uma relação psicológica a ser construída com ele. E essa relação pode mudar. Aquilo que inicialmente parecia apenas destruição pode, com o tempo, revelar limites que precisavam ser estabelecidos, ilusões que precisavam ser reconhecidas, ou aspectos seus que haviam sido abandonados. O significado não apaga o sofrimento. Ele impede que o sofrimento seja a única coisa existente. Quando isso acontece, você deixa de olhar para trás apenas perguntando: por que fizeram isso comigo? E começa também a perguntar: o que agora consigo enxergar que antes eu não conseguia? Essa mudança de pergunta altera profundamente a narrativa interior. Você sai da posição de alguém cuja identidade está congelada em um acontecimento
e começa a recuperar movimento. A ferida deixa de ser seu nome. A rejeição deixa de ser sua definição. A espera deixa de ser seu endereço permanente. Isso não acontece porque você repetiu frases positivas até acreditar nelas, mas porque atravessou uma experiência e descobriu que existe em você algo que não desapareceu junto com aquilo que perdeu. Jung utilizou o termo self para se referir à totalidade da personalidade, maior do que o ego consciente. Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento humano envolve uma relação crescente entre o ego e essa totalidade. Em linguagem mais simples, você começa a perceber que é maior do que a história que estava contando sobre si mesmo. E quando essa percepção deixa de ser apenas uma ideia e começa a ser vivida, a ansiedade perde parte do território que ocupava. Então a calma aparece não porque você recebeu garantias, mas porque já não exige garantias para continuar caminhando. Talvez aquela pessoa volte, talvez não. Talvez o projeto aconteça rapidamente, talvez precise mudar de forma. Talvez uma oportunidade apareça onde você não imaginava. O ponto psicológico não é prever qual dessas possibilidades ocorrerá. É perceber que sua capacidade de existir deixou de depender completamente de uma delas. E isso transforma sua postura diante do desconhecido. Você continua planejando, escolhendo e agindo, mas não precisa mais tratar a incerteza como inimiga. Existe uma liberdade imensa em dizer: eu não sei exatamente o que acontecerá, mas sei que não preciso me abandonar enquanto descubro. Essa frase contém uma mudança silenciosa de eixo. O futuro deixa de possuir todo o poder e o presente volta a ser habitável. E quando o presente volta a ser habitável, detalhes esquecidos começam a reaparecer. Você percebe uma manhã bonita sem imediatamente associá-la a alguém. Escuta uma música sem transformar cada verso em mensagem escondida. Ri sem sentir culpa por estar bem. Faz planos que não dependem da participação de uma pessoa específica. Essas experiências parecem comuns, mas podem representar a recuperação de partes da vida que haviam sido absorvidas pela fixação emocional. Aos poucos, sua energia psíquica encontra novos caminhos, e essa redistribuição modifica sua presença. Talvez seja exatamente por isso que certas mudanças exteriores parecem acontecer depois de uma transformação interior. Não porque o universo esteja obrigado a recompensar sua calma, mas porque você começa a perceber oportunidades diferentes, estabelecer limites diferentes e escolher a partir de outro lugar. E essa distinção é fundamental. Existe uma tentação perigosa quando ouvimos que a vida pode mudar. Transformar o crescimento interior em mais uma estratégia para controlar resultados. Se eu desapegar, ele voltará. Se eu ficar calma, aquilo acontecerá. Se eu parar de procurar, serei procurado. Perceba como o ego pode transformar até mesmo o desapego em uma nova forma de apego. Você aparentemente solta, mas continua olhando secretamente para a porta, esperando uma recompensa. A psicologia de Jung nos ajuda a ir além dessa negociação. A transformação interior não deveria ser reduzida a uma técnica para manipular outra pessoa ou obrigar a realidade a corresponder às nossas expectativas. O verdadeiro movimento começa quando você reconhece valor na própria integração, independentemente da resposta exterior. Esse é um ponto decisivo, porque separa a calma genuína daquela calma performada que continua escondendo a ansiedade. A calma genuína não pergunta a cada 5 minutos se já funcionou. Ela não precisa ser exibida para provocar arrependimento em ninguém. Não publica silêncio para ser notada. Não desaparece esperando desesperadamente ser perseguida. Ela nasce quando você começa a perceber que sua energia é preciosa demais para ser consumida permanentemente em batalhas que não dependem apenas de você.
Isso não significa tornar-se passivo. Pelo contrário, você passa a agir com mais precisão porque deixa de desperdiçar força tentando controlar o incontrolável. Escolhe onde falar e onde silenciar, onde insistir e onde recuar, onde amar e onde estabelecer limites. A serenidade deixa de ser ausência de ação e torna-se clareza sobre qual ação realmente pertence a você. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a maneira como você entra em relacionamentos, oportunidades e conflitos. Imagine agora duas versões suas diante da mesma situação. A primeira precisa desesperadamente de uma resposta. Ela interpreta cada detalhe, reage a cada silêncio, abandona compromissos, perde o sono e mede o próprio valor através do comportamento de outra pessoa. A segunda versão ainda deseja a resposta, mas consegue permanecer inteira enquanto ela não chega. Qual delas consegue enxergar a realidade com maior clareza? Qual percebe sinais de desrespeito mais cedo? Qual consegue tomar decisões menos impulsivas? Qual possui maior liberdade para dizer não? A diferença não está na intensidade do sentimento, mas no grau de dependência psicológica em relação ao resultado. Quando essa dependência diminui, sua percepção se torna menos distorcida pelo medo, e enxergar com mais clareza muda inevitavelmente aquilo que você aceita como destino. É nesse sentido que sua vida pode estar prestes a mudar, sem que isso deva ser interpretado como uma previsão mística de um acontecimento específico. A mudança já começa quando você se relaciona de outra maneira com aquilo que acontece. Uma pessoa que desenvolve limites modifica suas relações. Alguém que reconhece projeções começa a enxergar o outro com menos fantasia. Quem confronta a própria sombra reduz a necessidade de encontrar culpados para tudo aquilo que sente. Quem suporta melhor a incerteza toma decisões diferentes. E decisões diferentes criam trajetórias diferentes. A grande virada talvez não seja um evento que desça do céu para resgatar você, mas uma reorganização interior que muda progressivamente o tipo de vida que você consegue construir. Essa perspectiva é menos espetacular, porém muito mais poderosa, porque devolve a você participação real no processo. Então, acontece algo que durante muito tempo parecia impossível. Você começa a agradecer não necessariamente pelo que perdeu, mas por não precisar continuar sendo quem era antes da perda. Percebe que algumas versões suas foram necessárias para conduzi-lo até determinado ponto, mas não precisam acompanhá-lo para sempre. Você pode honrar aquilo que viveu sem permanecer aprisionado àquilo que viveu. Pode reconhecer um amor sem transformá-lo em sentença. Pode guardar uma memória sem morar dentro dela. Pode desejar algo e, ao mesmo tempo, continuar disponível para descobrir que a vida possui formas que sua imaginação ainda não conhece. Quando essa abertura aparece, a calma deixa de parecer estranha. Ela começa a parecer familiar, como se alguma parte sua estivesse finalmente retornando para casa. Talvez agora você compreenda por que essa tranquilidade apareceu antes de qualquer grande confirmação externa. Ela não precisava esperar o mundo mudar para existir. Ela precisava que sua relação consigo mesmo começasse a mudar. Durante muito tempo, você procurou segurança em respostas, pessoas, promessas e garantias. Agora começa a descobrir uma segurança diferente. Não a certeza de que tudo acontecerá como deseja, mas a confiança de que você poderá encontrar uma maneira consciente de atravessar aquilo que acontecer. Essa é uma diferença enorme. A primeira segurança depende da obediência do mundo. A segunda nasce de uma relação mais integrada com sua própria psique. E quando você desenvolve essa segunda forma, a incerteza perde parte do terror que possuía. Jung não apresentou a individuação como um caminho confortável ou linear.
Tornar-se mais consciente exige confrontar contradições, reconhecer a sombra, retirar projeções e aceitar que o ego não governa sozinho toda a vida psíquica. Por isso, a calma que aparece depois de determinados conflitos não deve ser confundida com chegada definitiva. Novos desafios ainda poderão surgir. Velhos padrões podem tentar retornar. Algumas feridas poderão ser tocadas novamente. Mas existe uma diferença fundamental. Depois que você reconhece determinado padrão, torna-se mais difícil habitá-lo com a mesma inocência. Você pode até repetir um comportamento antigo, mas alguma parte sua saberá o que está acontecendo. E essa consciência, embora às vezes desconfortável, é precisamente aquilo que torna possível uma escolha diferente. Observe então o que você já não consegue tolerar. Talvez aí esteja uma das pistas mais importantes da transformação. Aquilo que antes você chamava de amor, agora pode parecer dependência. O que chamava de paciência, talvez revele abandono de si. O que chamava de destino, pode ter sido projeção. E aquilo que parecia solidão, talvez esteja começando a se transformar em espaço interior. Quando os nomes mudam, os significados mudam. Quando os significados mudam, nossas escolhas também podem mudar. A consciência não altera automaticamente todas as circunstâncias, mas altera o lugar a partir do qual respondemos a elas. E é exatamente nesse lugar que uma nova vida começa a ganhar forma, ainda que ninguém consiga vê-la por completo. Talvez você esteja esperando um grande sinal para acreditar que está avançando. Mas considere outra possibilidade. O sinal pode ser justamente aquilo que deixou de doer da mesma maneira. Pode ser a conversa que você já não ensaia mentalmente antes de dormir. Pode ser o nome que surge na memória sem destruir seu dia. Pode ser o futuro que continua incerto, sem parecer uma ameaça constante. Pode ser sua capacidade de ficar sozinho, sem sentir que foi abandonado pelo mundo. Esses movimentos são discretos, porque não foram feitos para impressionar quem está olhando. Eles pertencem à intimidade da transformação. E talvez seja por isso que possuem tanta força. Ninguém precisou validar sua mudança para que ela começasse. Chega então um momento em que você percebe que estava procurando no futuro uma sensação que começou a nascer no presente. Queria que determinada coisa acontecesse para finalmente sentir paz, mas a paz apareceu primeiro. Queria uma confirmação para sentir segurança, mas começou a construir segurança sem confirmação. Queria ser escolhido para reconhecer seu valor, mas lentamente percebeu que o próprio valor não poderia permanecer refém da escolha de outra pessoa. Esse movimento inverte completamente a lógica antiga. O futuro deixa de ser o lugar onde sua vida começará e passa a ser apenas a continuação de uma vida que você voltou a habitar agora. E quando isso acontece, aquilo que vier depois encontrará uma pessoa diferente daquela que começou essa jornada. É aí que a estranha calma revela sua verdadeira profundidade. Ela não é necessariamente uma promessa de que amanhã acontecerá exatamente aquilo que você deseja. É algo mais sólido, o indício de que você está começando a precisar menos que a realidade confirme suas fantasias para conseguir permanecer inteiro. Você não perdeu sua capacidade de amar, sonhar ou esperar. Talvez tenha começado a perder apenas a necessidade de se destruir enquanto ama, sonha e espera. E quando essa necessidade perde força, o desconhecido deixa de parecer apenas ameaça e começa a conter possibilidade. Você continua sem conhecer todos os capítulos que virão, mas já sabe algo essencial sobre quem os atravessará. Não será exatamente a mesma pessoa que entrou nesta história. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa, mais profunda e mais decisiva de todas.